Vamos lá, pessoal. 5 dicas para dormir mais rápido e melhor também. Vocês perguntam muito aqui sobre o sono, né? E eu fiz alguns vídeos falando sobre a importância do sono, a higiene do sono, né? Mas vamos lá, para esclarecer melhor para vocês essas 5 dicas e o que é mais relevante, né? Em primeiro lugar, o sono, ele exige uma rotina. Tem um termo que a gente usa que é higiene do sono. O que é higiene do sono? Toda vez que um paciente tem alguma queixa específica sobre o sono, a gente pergunta, né? E começa a sua rotina de dormir e tal. E geralmente a pessoa vai explicando. Ou antes até, né? Qual a queixa específica que essa pessoa tem, né? Vamos lá começar pela rotina, depois a gente vai entender um pouquinho cada queixa específica do sono, né? Porque o sono a gente sempre sabe que tem a parte inicial, né, que é o pegar no sono. Tem gente que às vezes tem dificuldade nesse sono, né? Tem gente que tem problema da manutenção do sono. E às vezes acorda várias vezes na noite, tudo isso, né? Isso acaba prejudicando também. E às vezes tem pessoas que o sono não é restaurador. Então é como se ela não tivesse dormido. Ela fica lá, dorme tal hora, fica lá às 8, 9 horas deitado, né? Não acorda no momento nenhum, mas quando acorda é como se não tivesse dormido, muito cansado o corpo, né? Então vamos lá entender quais são essas dicas, né, principais que eu vou dar, né? A primeira é muito relevante, essa rotina do sono, né? Então, o que você se alimenta? Tem uma doença que é uma doença bem comum de acontecer, que é o refluxo gastroesofágico, né? Então, na hora de você dormir, você tem que ter cuidado para não se alimentar muito, em especial 3 horas antes de dormir, né? Se você se alimenta muito, seu estômago fica cheio. Quem tem doença do refluxo, o que é que acontece? A posição na hora de deitar, você faz isso e aí tem um risco desse alimento subir para você. É uma coisa bem anatômica mesmo, que pode acontecer. Então tem esse problema que é um problema sério do refluxo gastroesofágico, né? Outro problema que é um problema também anatômico é que tem algumas pessoas, no nosso modelo ainda aqui, que tem o quê? A adenoide, em especial em crianças acontece muito, a adenoide ou a amígdala muito pronunciada e na hora que ela deita também a mesma coisa, isso atrapalha a respiração. E aí ela também, às vezes, não consegue dormir por muito tempo, porque a oxigenação cai, ela desperta, e alguns têm um sono também não restaurador por causa disso, né? Tem pessoas que também têm um desvio do septo, né, da parte do nariz, que acaba também dificultando quando ela deita de um lado, às vezes é aquele lado que, vamos colocar assim, o ar passa melhor, aquilo, naturalmente, né, quando você posiciona assim, né, vai mais sangue para aquele local, tudo às vezes atrapalha também a passagem do sangue. Então, essa é outra causa anatômica comum. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é justamente isso, né? Observe se o seu problema do sono tem alguma relação com esses problemas, né? Então, alimentação, não se alimentar muito na hora de dormir, que isso vai prejudicar, pode dar refluxo, né? Ver os problemas otorrinolaringológicos, né? Desse que eu falei para você. Então, tem pessoas que sabem, abre a boca e vê a amígdala muito grande. Eu sempre tive problema da adenoide, né? Uns falavam, eu tive problema de carne esponjosa, tudo isso desde a infância. Meus pais falavam, tinham muita infecção de vias aéreas respiratórias. Então, isso é uma possível causa, né? Segunda dica mais importante é a rotina do sono, né? Falei da alimentação, mas dentro do contexto da rotina do sono, seu cérebro e seu corpo ele precisa se preparar para dormir. Todo mundo acontece isso, né? E uma série de medidas acontece no nosso próprio corpo. Então, por exemplo, naturalmente, quando vai chegando a noite, né? A luz natural, ela reduz. Só que hoje em dia, como a gente vive em casa, com luz artificial, tudo isso, você tem que repetir, replicar isso para seu corpo entender que está perto da hora do sono. Então, começa a desligar a luz da casa ou diminui um pouquinho a luz da casa, a luz artificial e tudo para seu corpo ir preparando com isso. Outra coisa que acontece muito é a necessidade de reduzir a temperatura corporal. Então tem pessoas que moram em um lugar muito quente, aí se tiver ar-condicionado liga, que isso pode ajudar, né? Tem pessoas que o ventilador também pode ajudar e não fazer atividades que estimulem a liberação de uma série de substâncias e aumentar a temperatura corporal. Por exemplo, prática de atividade física perto do horário de dormir vai prejudicar seu sono. Então a higiene do sono envolve isso, é entender que seu corpo tem que se preparar para dormir. Para ele se preparar para dormir, você vai fazer de tudo para que a luz ambiente reduza, a temperatura do corpo reduza, os seus pensamentos também fiquem menos ansiosos, menos preocupados. Eu sei que a ansiedade é uma causa importante, a ansiedade é uma doença, né? Mas você pode usar algumas estratégias para isso melhorar. Por exemplo, né, tem pessoas que vão assistir filmes agitados, seriado agitado, isso vai prejudicar, isso vai atrapalhar você dormir, libera uma série de substâncias. Júlio, mas é filme. Mesmo assim, assiste um filme mais comédia, uma coisa mais leve, para justamente seu cérebro não ficar adiantado. Luz artificial também, cuidado com o celular, com o tablet, né, televisão, não ficar muito próximo para criar aquele ambiente, né? E além disso, na hora que ir para a cama, não ficar pensando nos problemas do dia, isso prejudica muito. Eu sei que isso é comum e muita gente tenta resolver o que aconteceu durante o dia na hora que ela vai para a cama e isso acaba prejudicando também, porque a ansiedade a gente sabe que é uma doença, mas muitas vezes a pessoa fica com esse pensamento acelerado, tudo isso não deixa ela dormir. A cama tem que ser um ambiente meio sagrado para você, né? Você vai para a cama para dormir, né? Para descansar, para relaxar, né? Você não vai levar para a cama problemas para ficar pensando nele, porque isso vai
sim, bem corriqueiramente prejudicar o seu sono. Então é outra atenção que você vai ter e de forma muito, muito relevante, né? Agora vamos falar também um pouquinho, né? Ainda nesse contexto de higiene do sono que você vai fazer, é você ter horários, tentar ter horários bem pré-estabelecidos, né? Rígidos. Eu sei, por exemplo, sou neurocirurgião, então às vezes tem avaliação à noite, tem coisas que às vezes eu tenho que ir, não tem jeito, né? Mas eu vou tentar sempre manter uma rotina. Vai ter uma vez ou outra que se escape. Então, ótimo para vocês, né? Se você conseguir e tentar fazer isso também, né? De preferência, respeitar a questão do horário do sono, onde as coisas começam a ficar silenciosas e tal, aquele período de 10, 11 horas da noite. Ah, Júlio, meu ritmo é diferente, eu durmo 1 hora da manhã, tudo bem, nem todo mundo é igual, mas se você puder respeitar esse horário, vai ser melhor para você. O ambiente externo, às vezes 8, 9 horas, começa as pessoas a fazer barulho em casa, e às vezes você não vai conseguir ter um sono tão adequado durante esse período, né? Lembrando agora as doenças, né? Doenças neurológicas, né? Como depressão, ansiedade, elas prejudicam, né? São doenças neuropsiquiátricas, elas prejudicam muito o sono. Muita gente não sabe se é causa ou consequência. Será que a pessoa não está dormindo direito porque tem ansiedade e depressão, ou não dormiu direito e acabou tendo, né, um gatilho para desenvolver ansiedade e depressão? Então, se você, né, tem sintomas, né? Tá muito choroso, né? Não tá com vontade de fazer nada, fica às vezes o dia inteiro na cama, sem motivação, pensamentos suicidas, né? Pensamento sempre acelerado, né? Qualquer um desses sintomas que está incomodando sua qualidade de vida, procure sim um psiquiatra ou psicólogo para fazer essa avaliação inicial. Ele vai conversar com você, vai criar estratégia, né? Nem tudo é só remédio, né? O psiquiatra muitas vezes vai usar remédio, não tem preconceito com a questão da medicação, mas a primeira coisa é você entender o que está acontecendo para ser diagnosticado. Então esse vai ser, vamos colocar assim, um pontapé inicial para se pensar em tratar e melhorar a sua qualidade do sono. Não adianta nada você fazer toda a higiene do sono, tudo isso, se você tiver uma doença física que está prejudicando o seu sono. Da mesma forma que eu falei da parte anatômica das vias aéreas respiratórias, né? A apneia do sono é um problema muito comum e muitas vezes, né, o pneumologista, neurologista, né, otorrino se especializam nessa área e vão avaliar. Vai fazer a polissonografia, ver o que é que está acontecendo com o seu sono, por que você está acordando, por que cansado, por que você está acordando no meio da noite, por que você está tendo dificuldade de dormir. É muito comum a gente pedir esse exame, porque vai estar tudo monitorizado com você e ver o que está acontecendo com o seu organismo na hora do sono, né? Então, ver se a oxigenação caiu demais, como é que está o ronco, como é que está toda essa questão, né? O outro problema muito comum é a questão da obesidade, né? Eu falei da questão de atividade física perto do sono, mas a atividade física perto do sono é prejudicial, mas de maneira geral ela ajuda. Então você fazer atividade física, reduzir peso, porque muitas vezes você aumenta o peso, aumenta essa gordura nessa região, na hora que você deita, mesma coisa que eu falei com vocês aqui o tempo inteiro, isso acaba comprimindo a parte respiratória e dificultando também o seu sono. Então é muito relevante controlar o peso, controlar também e fazer atividade física, liberar uma série de substâncias durante o dia, não fazer perto do sono, né, que também vai melhorar muito o seu sono, tá bom? Espero que tenha ajudado, são dicas rápidas, né, gerais, para vocês entenderem. Um abraço.